Vamos lá, irmãos, Lucas 9, do 28 ao 32. Quem estiver sem Bíblia, fica aí ao lado de alguém que está com a palavra. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximadamente, quem achou diz amém aí? Amém. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Diga assim comigo: Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu para um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo 32. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo pelo sono, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Amém. Até o 32. Até o 32. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor, peça a Deus para falar ao seu coração. Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração nesta noite. Aleluia, Jesus. Queremos e precisamos, Deus, da Tua voz. Queremos ouvir o Senhor. Ó Deus, que cada coração agora seja acalmado. Que as preocupações sejam lançadas sobre Ti nesta hora, Senhor. E que cada homem e mulher presente aqui agora seja e esteja sensível para ouvir a Tua voz, para ouvir a voz do Senhor. Então, ó Deus, que toda distração seja lançada fora agora, em nome de Jesus. E que o nosso coração seja capturado, atraído pelo Senhor. Nos abençoe, Deus, nessa noite. Fale conosco através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos a mensagem da semana passada sobre vida de oração. E o posicionamento da mensagem do domingo passado tratou da vida de oração, mas de maneira particular. E o que foi que nós observamos? O que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos com Jesus que Jesus era um homem de oração. Verdade? Jesus era um homem de oração. Isso é inquestionável. Pela vida de Jesus, pela forma como ele vivia, ele sempre estava com o Pai e queria estar com o Pai para manter comunhão com esse Pai eterno. E nós observamos na semana passada que enquanto a multidão procurava Jesus, Jesus dava um jeito, saía e ia para um lugar secreto para estar em oração. Essa deve ser também a nossa postura enquanto servos do Senhor e enquanto filhos do Senhor. Observamos que também existem muitas distrações que têm tirado a nossa atenção. E uma delas, que foi citada aqui, está voltada para a área da tecnologia, para as redes sociais, onde nós temos a condição e a capacidade de estar diante de uma rede social com um aparelho que dá condição para isso. E se vacilarmos, ficamos diante dele durante muito tempo. Mas, em contrapartida, não ficamos também prostrados diante do Senhor numa vida de oração.
Então muitas distrações têm acontecido em nossos dias e sempre houve. O problema, a questão é que hoje existem outros tipos, outras formas de distrações. Mas o Senhor, meu irmão, te quer junto a Ele, no momento singular e particular, para você manter comunhão com Deus. Amém? Comunhão com Deus. O Senhor espera de cada um de nós. Quem diria que um crente iria para o vaso com o smartphone na mão? Oxe, está todo mundo olhando para mim assim? Eu estou falando alguma coisa diferente aqui do que tem, ou vocês estão vivendo ou vocês estão vendo? Quem diria que enquanto você estivesse no trono, kkkk, quem diria que servos, pessoas que estão atreladas ao Senhor, iriam para a mesa, comer com a família, e enquanto come, quem diria? Quem diria que nós chegaríamos a esse ponto? A tecnologia é boa, e eu não estou falando nada contrário disso. A tecnologia é boa para quem sabe usar, para quem sabe colocar limites. Mas quem diria que aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, um dia viveriam afastados desse Senhor por causa da tecnologia, por causa do smartphone, por causa das redes sociais, e viveria mais para as redes sociais do que para o próprio Deus. A Bíblia diz, irmãos, e eu já tratei disso aqui com vocês, se você amar qualquer outra coisa acima do Senhor, você não pode ser discípulo de Cristo. Vira para o seu irmão e diga assim: você precisa amar a Jesus. Diga assim: além de amar, você precisa viver uma vida particular de oração. E diga assim: você também precisa viver uma vida coletiva de oração. Irmão, Jesus, Ele programou a igreja para viver junta. Jesus não programou a igreja para que a igreja vivesse cada um no seu quadrado. E você lembrei agora daquela música mundana, ado, cada um no seu quadrado. Essa já está velha. Mas isso está entrando, irmãos, e o mundo está penetrando a igreja de Cristo, e cada um está vivendo sim a sua própria vida, olhando para o seu próprio umbigo e querendo viver como se quer. Mas o Senhor não programou a igreja para que a igreja vivesse uma vida totalmente independente. Jesus programou a igreja para que ela pudesse estar junta, meu irmão. Olha para o seu irmão aí, olha para aí, olha para trás, olha para o lado. Está vendo essa pessoa aí? Jesus programou você, preparou você, te chamou para você viver vida de comunhão. Jesus não chamou você para você viver no seu quadrado. Essa não é a proposta do Senhor. O senso, meus irmãos, de coletividade está presente em toda a Bíblia. Se você iniciar uma reflexão bíblica de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, irmãos, a humanidade, uma ordem do Senhor, levando a humanidade a viver em comunhão junta, porque Deus nunca programou a humanidade para viver sozinha, o indivíduo só. Deus programou, preparou, com a intenção de que nós pudéssemos ter comunhão, eu com você e você comigo, você com seu irmão e seu irmão contigo. Jesus, irmãos, preparou tudo isso. E nós observamos o senso de comunhão presente na criação. Na própria criação. Gênesis 1, 26 diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A Bíblia vai trazer ali, meu irmão, a noção de coletividade na Trindade. Façamos o homem. Quando essa palavra foi proferida,
Nesse momento, não é apenas uma pessoa que está se tratando, façamos no plural mais de uma pessoa. Então nós olhamos para todo o Evangelho e já conseguimos objetivar e imaginar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na criação, o homem foi feito pela Trindade. O que é isso? Senso de coletividade. Já na criação, na união entre homem e mulher, em Gênesis 2:24, Deus deu uma ordem: o homem deixaria pai e mãe e unir-se-ia a sua própria mulher para formar sua própria família. E por que foi que Eva foi feita? Para que Adão não vivesse só. Você sabe o que é isso? Senso de coletividade. Você pode ler a Bíblia, você pode refletir na Bíblia, você pode buscar e está lá na escolha dos apóstolos. Diz a Bíblia que Jesus subiu ao monte para orar e quando ele voltou, ele escolheu 12 para que ele pudesse enviar. Mas Jesus trouxe para si 12 primeiro. Jesus trouxe para si, fez com que 12 escolhidos estivessem próximos de si. Jesus poderia ter andado sozinho? Jesus poderia ter caminhado sozinho? Jesus poderia ter vivido o ministério dele de maneira sozinha e poderia ter morrido, ressuscitado e não ter deixado nada, porque ele viveria só. Mas a Bíblia mostra senso de coletividade. E na saudação à igreja, na casa de Priscila e Áquila, e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos 16, nós vamos observar que a igreja não pode estar só. Atos 16, não vai ser Atos não, vai ser Atos não, quer ver? Vocês vão, deixa eu só confirmar aqui, você vai lá para Atos 18? Não. Peraí. Não, é outro texto. Romanos 16. Eu não falei para você que era Romanos? Eu não falei? Romanos 16, versículo 3 e 4. Olha o senso de coletividade. Capítulo 16 de Romanos, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito. Quem abriu aí, diz um amém, um amém. 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 Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Irmãos, vocês estão ouvindo aqui? Igrejas dos gentios, igrejas em plural. Aí o versículo 5 diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Essa igreja tem uma pessoa só? É uma única pessoa nessa igreja? Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Jesus, irmãos, chamou você para viver em comunhão com a sua igreja. Essa igreja aqui e tantas outras que o Evangelho e que o Novo Testamento vai citar, vai mostrar que as pessoas sempre estavam juntas. Vimos semana passada que você, enquanto servo do Senhor, precisa viver uma vida particular de oração. Aonde, pastor? No seu lugar. Ou no seu quarto de guerra, ou no seu quarto de escuta, ou no seu momento devocional, ou no seu momento de vida com Deus. Mas você precisa estar só com Deus. Mas o Senhor não programou a igreja para viver apenas no seu quadrado. Ela também, o Senhor programou a igreja para que ela estivesse junta, meu irmão. E a bateria está indo embora aqui. Junta. Não tem bateria não. Está cheia, está cheia. Vivesse junta. E nós, irmãos, muitas vezes não queremos isso para as nossas vidas. Não, pastor, eu consigo viver sozinho. Eu não preciso congregar. Eu não preciso estar com o povo de Deus. Porque eu sou filho de Deus, então eu posso viver minha vida de filiação aonde eu estiver, sozinho do jeito que eu estou. Eu quero te dizer que isso não é bíblico. Irmãos, o que tem de gente
se dizendo cristã, e na frente de uma televisão, dizendo que está cultuando a Deus, porque está passando um culto na televisão, e não vive vida de comunhão, e não obedece à ordem do Senhor que está lá em Hebreus, que todos nós não podemos deixar de congregar como alguns estão fazendo, ou como alguns da época estavam fazendo. A igreja foi projetada para que nós estivéssemos aqui, irmãos, não só sentados, mas juntos, sempre juntos, conectados uns aos outros. Pastor, por que você está citando todas essas coisas? Porque eu quero mostrar para você nessa noite que a igreja ela foi preparada para estar junta, em comunhão, inclusive, e aqui está em nosso ponto dessa noite, irmãos, em oração coletiva. Você não pode viver só orando dentro de casa. Você não pode apenas estar nos seus lugares particulares de oração. Você também precisa estar junto com a igreja, reunida com a igreja, para buscar a presença de Deus enquanto igreja que você é. O Senhor programou a igreja, preparou, chamou você para que você pudesse estar junto com a igreja e junto com o Senhor, meu irmão. Não se vive vida cristã sozinho apenas, como também não se vive vida cristã só de maneira coletiva. Se vive vida cristã de maneira particular e de maneira coletiva. Repita comigo: a vida cristã precisa ser vivida de maneira particular e de maneira coletiva. Jesus viveu vida particular de oração, e isso foi notório, e nós temos que imitar o Senhor. Mas Jesus também, meu irmão, viveu essa vida de comunhão com outras pessoas. Quando nós voltamos lá, irmãos, para Lucas, nós vamos observar Jesus indo a um monte chamado da Transfiguração, e ele chamando para si alguns dos discípulos, para que pudessem estar em oração. E Jesus, olha o que diz o texto, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para o que, irmãos? Orar. Jesus foi sozinho? Agora não. Mas ele já esteve sozinho no monte? Já. Dá para entender que a nossa vida cristã de oração precisa ser vivida nesses dois aspectos. E quem não vive, irmãos, nem em particular e nem de maneira coletiva, está perdidaço. Marcos 9, irmãos, 9:2 diz assim, que é um texto paralelo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Quando nós voltamos o texto, nós recuamos um pouco, nós vamos observar que Jesus ele fez uma promessa. Ele falou que alguns dos discípulos, antes de morrerem, veriam a glória. Mas que glória foi essa? Era a glória de Jesus transfigurada. Jesus no monte, ele foi transfigurado. A glória eterna naquele momento veio sobre Jesus, aquilo apareceu e os discípulos estavam lá. Mas a Bíblia também vai nos dizer que eles estavam meio que sonolentos. E aqui, irmãos, nós precisamos aprender alguma coisa. Na vida de coletividade, nós temos que fazer um bloqueio, dizer um não à sonolência espiritual. A sonolência espiritual, irmãos, aqui pra gente. Estou aqui há 4 anos. A igreja, irmãos, estamos em período de eleição. Graças a Deus, mudou em partes. Mas olhe para o templo. Olha para o templo. Mais da metade da igreja não está aqui. Pastor, mas alguns têm motivos. Eu sei que alguns têm motivos. Mas para mim, isso é falta de maturidade cristã. E da mesma maneira que nós temos agido assim, em época de eleição, temos agido assim também em nosso momento de oração coletiva às terças-feiras. Às terças-feiras, um terço da igreja está orando. E o restante, irmãos, está fazendo outras coisas. Na frente da televisão, fazendo outros detalhes. Às vezes nem trabalhando mais. Dentro de casa, fazendo... E deixando a vida coletiva de oração por causa de outras coisas, irmãos, que não valem a pena. Nos esforçamos para tudo nessa vida.
você. Igreja que avança é uma igreja que ora, irmãos. E eu não estou falando avançar na questão de quantidade. Eu estou falando numa questão de vida íntegra, de vida conectada ao Senhor. A quantidade, irmãos, é consequência de uma vida que nós vivemos conectados ao Senhor. Mas nós chegamos aqui na terça-feira, graças a Deus, muitos irmãos têm entendido, irmãos, que não se pode viver longe da coletividade. Não se pode viver, irmãos, de fato, no templo, nas casas, as células estão orando nos lares. Mas mais da metade da igreja não trabalha em célula, não quer célula, não se importa com isso, nunca se envolveu ou se envolver não quer mais. Irmãos, Jesus programou a igreja para estar só. E também de maneira coletiva. Precisamos abrir os nossos olhos. O Senhor te chama para viver uma vida também de oração coletiva. Você sabe qual é a grande verdade? É que quando o nó arrocha, o povo vem orar. E a minha oração é assim: Senhor, arrocha o nó. Senhor, com força. Aí, meu irmão, surge crente de arrupiar o cabelinho. Você quer orar porque você ama Cristo? Você quer estar em coletividade porque você entende que precisa estar só e também na coletividade junto com seus irmãos? Ou você quer orar quando o trem arrochar? Pergunte ao seu irmão: você quer orar quando? Quando não arrochar? Quando é que você quer orar? Aí, meu irmão, o cidadão, a cidadã vira crente das melhores, dos melhores, da noite para o dia. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é misericordioso, irmãos. E por mais que nós sejamos falhos, o Senhor tem misericórdia de nós. Mas a nossa oração, tira um pouco da dúvida, a nossa oração, a nossa intenção é que possamos estar juntos. Juntos, irmãos, em oração, buscando a presença do Senhor. Irmãos, quem tem vindo aqui na terça-feira orar? Levanta a mão. Quem tem vindo aqui na terça-feira orar? Vou fazer uma pergunta. Como tem sido as reuniões de oração? Bênção? 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 Mas tem um bocado de gente, irmãos, com o pezão no sofá, com o controle na mão, e zapeando, zapeando, zapeando. Oh, chegou cansado do trabalho. Estou cansado. Vamos para Atos, capítulo 1. Atos 1. Atos 1, 13, 14. Nós vamos ficar aqui um pouquinho em Atos. Vamos ler a partir do versículo 12. Jesus ensinou a igreja a viver vida de coletividade. Os discípulos aprenderam e passaram a viver uma vida coletiva de oração. Diz assim a palavra: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre. Vou repetir. Todos eles se reuniam sempre em oração,
com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você sabe o que é isso? A igreja aprendeu a viver uma vida coletiva de oração. Eles estavam, irmãos, buscando a presença de Deus sempre em oração. Eles estavam sempre juntos orando, buscando a presença do Senhor, porque eles sabiam que o melhor lugar para se estar é diante de Deus em oração, meu irmão. Diante de Deus em oração. E não há lugar melhor do que esse. A Bíblia é clara, e quando você volta um pouquinho o texto, você vai observar que os discípulos viram Jesus ser assunto aos céus, e os anjos, varões presentes, dizendo: para o que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele voltará novamente. E a partir daquele momento, eles sempre estavam reunidos em oração, buscando a presença do Senhor. Irmãos, dá para entender que você não pode mais viver vida individual de oração, que você tem que viver nos dois aspectos, na sua casa, na sua particularidade, ore sozinho, mas também ore com a comunidade, meu irmão. O Senhor está te chamando para viver uma vida coletiva de oração. A palavra do Senhor nos ensina a viver esse tipo de vida. Vira um pouquinho as folhas aí, vai lá para o versículo 42 do capítulo 2. Só mais um pouquinho. Aí mesmo em Atos, capítulo 2, versículo 42. Aí mesmo. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam mantinham-se como, irmãos? Mantinham-se como? Diz assim, unido. E tinham tudo em comum. Ah, pastor, eu não falo com fulano porque o meu sangue não bateu com o dele. O que é que você acha de cerca de 3.000 almas que se converteram e agora se espalharam? E estão espalhados, mas estão juntos. O sangue não bateu? Você sabe qual é o sangue que tem que bater, e que tem que jorrar, e que tem que permanecer? É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, irmãos. Meu sangue, eu sou igual ao índio, pastor. Então, meu querido, vai lá para o seu território. Vai lá para o Xinguna, vai para lá. Não bateu não? Então cai fora. Vai lá para Oca, vai atirar flecha. Olha o que diz o texto. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você sabe o que é isso? Vida coletiva de oração. Eles estavam juntos. Sabe qual é o mais incrível? Tudo em Guaratinga é perto. Não precisaríamos nem de carro, nem de moto. Tudo aqui é perto. É ou não é, irmãos? Mas a igreja é longe, o templo é longe. Eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho nem uma bicicleta, pastor. Eu não vou não, porque para mim sair andando daqui para lá, para o templo, para orar na terça-feira, para sair para uma casa de paz, que às vezes tem que atravessar a cidade, mas você consegue atravessar de pé.
Ah, pastor, é muito fácil falar porque o senhor tem carro. Sim, eu só tenho carro, irmãos, há 7 anos. Tenho 20 anos que sirvo o Senhor. 7 menos 20? Quanto? 13. 13. De Canelinha. Dentro de Itamaraju, ladeira. Aqui vocês não sabem o que é ladeira, não. Depois, quase na finalização, chegou o Fusca, que transformou no Uno, que agora virou um Gol. Ah, eu não vou porque... Aí você fica em casa. Aí seu pastor está lá de manhã orando. Senhor, arrocha o nó. Arrocha o nó, Senhor. Vocês pensam que eu não oro assim, não? Vocês acham que eu não oro desse jeito, não? Eu oro. Senhor, fulano, Senhor, ele acha que é muito longe. Arrocha o nó, Senhor. Na hora que o trem arrocha, meu irmão, tudo fica perto. Tudo fica perto. O Senhor, irmãos, está nos chamando a viver uma vida de oração. Pastor, eu não sei orar. Vem orar com a igreja. Você vai aprender. Irmãos, eu tenho um testemunho nessa área. Novo convertido, eu e Bruna. Nós íamos para a reunião de oração. Sabe quantas pessoas tinham? Muitas das vezes tinha 6, 7. E nós andávamos muito até chegar no local. Guaratinga é tudo perto. Ia para a reunião de oração, só tinham sempre aquele grupo. Não é? Sempre aquele grupo. Você sabe o que é que Deus faz? Sabe o que é que Deus faz? Aonde existe perseverança, Deus multiplica, irmãos. Você sabe quantas pessoas hoje estão lá orando uma hora dessa? Mais de 100. Mas eram 10, eram 7, eram 8. Eles perseveraram em oração. Hoje, 100 para cima. Você sabe qual era o meu desejo quando eu era novo convertido? Ser cheio do Espírito Santo. Até hoje eu busco a presença de Deus para manter o enchimento do Espírito. E eu tive a minha experiência de enchimento do Espírito Santo. Sabe por quê? O que importava para mim não era smartphone. Não era rede social. Nem era ter uma moto, um carro. O que importava para mim era estar com os meus irmãos aos pés da cruz. Sabe o que aconteceu? Deus veio e me encheu. Mas enquanto você estiver diante da sua Sky, enquanto você estiver diante do seu smartphone, enquanto você estiver diante da sua rede social, que você não larga para nada, enquanto você estiver diante dos seus belos filmes, pastor, tudo isso é bom. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você está trocando Deus por essas coisas. Enquanto você estiver priorizando outras coisas, você sabe quem é que vai te encher? O mundo. O mundo. Vai mamando na teta do mundo. Você vai ficar mundanizado se já não estiver. Mas é gostoso, continua mamando. E seu pastor está lá. Arrocha o nó, Senhor. E eu hei de ver o resultado desta oração. Hei de ver o resultado desta oração.
Irmãos, após conferir o que a palavra de Deus nos mostra sobre vida de oração e vida de oração coletiva, precisamos entender, irmãos, que há importância em estarmos juntos. Então eu aprendo que é um dever cristão, um dever como cristão, estar junto com os meus irmãos em oração coletiva. Você precisa se preocupar com isso. Você precisa estar junto. Houve um tempo, ano passado mais ou menos, que a juventude, os adolescentes, estavam vindo aqui quase que maioria, enquanto alguns adultos não vinham orar. Agora os adultos chegaram e os adolescentes já fugiram. Você sabe o que é isso? E eu conversando com o pastor esses dias, fazendo uma leitura. Irmãos, a tecnologia está acabando com a espiritualidade dos jovens e de muitos adultos. A espiritualidade está cessando, acabando, porque o tempo que se está dando para essas coisas é muito maior do que o tempo que se dá para Deus. Eu quero até fazer uma campanha: troque seu smartphone por um livro. Troque as redes sociais por uma leitura, uma boa leitura, um bom livro, algo que edifique a sua vida, e não essas porcarias de vídeo que são lançadas e ninguém sabe, irmãos, de onde está vindo. Que leva o seu tempo, você passa 10 horas na frente dele, e se deixar você passa 12, e vira um dia, e vira madrugada, e chega no dia seguinte, esse camarada e essa menina, essa garota, não tem nem pique para estudar, está sonolento dentro da sala de aula. Sabe o que é isso? Falta de força dos pais. A culpa não é dos meninos, não. Ó, nananina não. A culpa é dos responsáveis. O menino trabalha, ele vai comprar celular como? O João demorou para ter smartphone. Não trabalha, comprou como? Por os pais. E depois fica reclamando que o filho não está nem indo para a vida. De quem é a culpa? Dos pais. Tem pais que usam televisão e um monte de trem para entreter o menino. Babá eletrônica. Aí o menino nasce se vendo afastado da comunhão familiar, porque está na frente de uma telinha brincando, blu, 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 assistindo, se tira o menino chora. Babá eletrônica do inferno, isso. Irmão, sinceramente, eu não entendo como há cristãos que não vêm orar. Irmãos, eu não entendo. Eu acho que eu nunca vou entender. Porque, irmãos, quem é das antigas sabe o que eu estou falando. Quem aqui é das antigas? Levanta a mão aí, vida de oração. Quem aqui é das antigas? Você sabe do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Irmãos, a oração coletiva nos fortalece. Diga assim ao seu irmão: a oração coletiva te fortalece. Diga assim: a oração individual te fortalece, mas a oração coletiva te fortalece também. Jesus nos chamou para uma vida coletiva de oração e nos chamou para uma vida individual de oração. O Senhor está te chamando hoje para você voltar, meu irmão e minha irmã, para o lugar que você saiu. O Senhor está te chamando. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Vamos orar? Vida coletiva de oração. Vamos colocar de pé? Os jovens do passado
se pareciam mais com Jesus do que os jovens dos nossos dias. Os adolescentes do passado se pareciam mais com Jesus. Você sabe com o que parecem os jovens hoje? Rede social. Irmãos, o Senhor quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. O Espírito Santo, irmão, está presente neste lugar. A palavra que foi pregada, que é Ele que vai aplicar no seu coração, é Ele que vai comunicar isso ao seu coração. Mas você precisa abrir sua vida para ouvir a voz do Senhor. Vamos fechar os olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos socorro nessa noite. Nós pedimos socorro a Ti, Senhor. Socorro, Deus. Socorro, Senhor. Socorro, Pai amado, porque nós, enquanto igreja, temos falhado, Senhor. Deus, nós clamamos por misericórdia neste lugar. Pedimos misericórdia, Senhor, porque nós temos falhado. Deus, nós pedimos ao Senhor que intervenha sobre as nossas vidas. Pedimos, Deus, intervenção porque nós temos falhado. Mas Tu és o Deus restaurador, Senhor. Tu és o Deus que derrama a Sua graça. Tu és o Deus que derrama a Sua bondade. Tu és o Deus que vem com misericórdia sobre cada um de nós. Tu és o Deus que nos liberta. Tu és o Deus, Pai amado, que nos dá uma nova direção. Tu és o Deus que nos dá um novo objetivo de vida. Tu és o Deus que muda a nossa história. Tu és o Deus que muda, Senhor, o nosso caminho.